a solitude da vida pela perspectiva bíblica. Quando todos se vão, Cristo fica. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mas vamos tomar por base, para falar deste assunto da solidão, você que está vivendo uma solitude ou um momento de solidão, olha para a direita, não vê ninguém, olha para a esquerda, não vê ninguém, olha para trás, não vê ninguém, olha para frente, não vê ninguém. Mas vamos falar a respeito da solitude, da solidão. Portanto, fique comigo até o final deste vídeo, ative as notificações, se inscreva neste canal, compartilhe para que juntos possamos propagar o Evangelho. Diz assim o texto bíblico, Mateus 14, 23. E despedida as multidões, Jesus subiu ao monte à parte para orar. E chegada já a tarde, estava ali, sozinho. Queridos irmãos e irmãs, Jesus sempre orava à parte, porque na solitude com o Pai, ele encontrava direção, força, intimidade. Quem se separa do barulho para orar, nunca caminha sozinho. A Bíblia revela que a solitude não é o abandono, mas o encontro. Antes de Deus usar homens e mulheres em público, ele os forma no secreto. A solitude de Maria, a mãe de Jesus. A solitude de Maria não foi ausência de Deus, mas presença profunda da vontade divina em seu interior. Desde o anúncio do anjo, Maria, queridos irmãos e irmãs, entrou numa jornada solitária pela fé, onde nem todos compreenderam o que Deus estava gerando nela. E Maria guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Lucas capítulo 2, verso 19. Ela experimentou a solidão de quem carrega uma promessa antes que ela seja visível. Grávida pelo poder do Espírito Santo, Maria enfrentou o silêncio, os olhares, as dúvidas e os riscos da rejeição, inclusive de José. Queridos irmãos e irmãs, sem explicações humanas suficientes, a sua solitude foi marcada por silêncio, submissão e confiança do Deus Todo-Poderoso. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, verso 38. Maria também viveu a solitude da dor ao pé da cruz. Enquanto muitos fugiram, ela permaneceu. Não havia palavras, apenas lágrimas e fé, vendo seu filho sendo crucificado. A espada profetizada por Simeão atravessou a sua alma. Lucas capítulo 2, verso 35. E ali em silêncio, ela adorou a Deus, mesmo sem entender plenamente os seus caminhos. A solitude de Maria, queridos irmãos, ela nos ensina que Deus trabalha profundamente em quem aceita ficar
em silêncio diante dele. Nem toda promessa será celebrada antes de ser crucificada. A intimidade com Deus, queridos irmãos, é forjada no secreto do coração, através também do poder da oração, da intercessão, do clamor e da súplica. Maria nos mostra que a solitude não era abandono, mas o lugar onde a fé amadurece e a promessa se cumpre. A solitude da vida. A vida cristã, queridos irmãos e irmãs, possui momentos inevitáveis de silêncio, afastamento e introspecção. Não são acidentes, mas processos pedagógicos de Deus. Salmo 62, verso 1 está escrito: a minha alma espera somente em Deus. A solitude é o solo onde Deus trata o aplauso, não alcança. A solitude é o solo onde Deus trata o que o aplauso não alcança. Solidão na perspectiva bíblica. Queridos irmãos e irmãs, biblicamente, solidão não é o sinônimo de vazio, mas de separação para propósito. Deus frequentemente retira o homem da multidão para falar com ele. Oséias capítulo 2, verso 14, está escrito: eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e ali falarei ao seu coração. Deus nos afasta do barulho para nos aproximar do coração dele. A solitude de Cristo. Jesus buscava, queridos irmãos e irmãs, a solitude para alinhar sua humanidade com a vontade do Pai. Ele se retirava antes das grandes decisões. Marcos capítulo 1, verso 35 está escrito: de madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se e saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Quem não aprende a estar sozinho com Deus não suporta carregar o peso da cruz. A solitude de Elias. Queridos irmãos e irmãs, Elias conheceu o isolamento após grandes vitórias. Deus o encontrou no silêncio, não no vento e nem no fogo. 1 Reis 19, verso 12. Está escrito: depois do fogo veio um sussurro suave. A voz de Deus raramente grita, ela sussurra aos que perseveram e permanecem. A solitude de Jó, queridos irmãos e irmãs. Jó, ele experimentou o isolamento humano, mas não a ausência divina. Quando todos se afastaram, Deus se revelou. Jó 23, verso 10. Mas ele conhece o meu caminho, provando-me, sairei como ouro. A solitude revela não quem nos deixou, mas quem permaneceu fiel. A solitude, queridos irmãos, de Enoque. Enoque viveu uma vida separada para Deus, em meio a uma geração corrompida. Gênesis capítulo 5, verso 24, está escrito: andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou.
A verdadeira companhia é andar com Deus quando ninguém mais anda. A solitude de Noé. Queridos irmãos e irmãs, Noé viveu em obediência solitária antes do dilúvio. Ele construiu a arca sem aplausos, apenas pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 7, está escrito: pela fé Noé preparou a arca. A obediência solitária hoje é a salvação coletiva amanhã. A solitude de Davi nas colinas com as ovelhas. Antes do trono, queridos irmãos e irmãs, Davi foi formado no anonimato. O pasto foi a sua escola e a harpa foi o seu altar. Salmo 78, versos 70 ao 72, está escrito: escolheu Davi para apacentar Israel. Deus o escolheu no silêncio, no anonimato, quando ninguém via Davi. Os olhos do Deus Todo-Poderoso estavam sobre ele. Quem aprende a governar o silêncio está pronto para reinar e governar as multidões. Se você, quem saiba, neste momento, está vivendo um momento de solitude, de solidão, todos sumiram, desapareceram, seu telefone não toca mais, as mensagens não estão chegando, as visitas não estão aparecendo, e você está vivendo um momento de solidão. Ei, começa a interceder e a orar. Jeremias 33:3. Clama a mim, e anunciar-te-ei, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Portanto, essa solitude vai te levar a uma intimidade, a um relacionamento mais profundo com Cristo por intermédio do poder da oração. O que significa solitude, solidão com Deus? Queridos irmãos e irmãs, solitude não é ausência de pessoas, é presença intencional de Deus. É quando a alma se recolhe para ouvir o céu. Salmo 46, verso 10, está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A solitude, queridos irmãos, é o lugar onde Deus se torna suficiente. Quais são as lições da solitude, da solidão? Ela revela a nossa dependência de Deus, mostra que nós somos totalmente dependentes de Deus. E sem Deus não tem vida. Fora de Deus não tem paz. O salmista também declarou: porque está abatida dentro de mim, ó minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Assim como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Porquanto muitos me dizem: aonde está o teu Deus? Ela purifica motivações. A solidão trata o ego. A solitude fortalece a fé e ela gera maturidade espiritual. Lamentações 3, verso 28, está escrito: assente-se solitário e fique em silêncio. O silêncio diante de Deus é mais formador que 1000 palavras diante dos homens. A Bíblia diz que aquele que é sábio, ele faz silêncio em muitas das vezes. O cristão e a solitude. Queridos irmãos e irmãs, o cristão maduro aprende
a não fugir da solitude, mas a discernir o propósito dela. Se você está vivendo a solitude, é necessário você ter esse discernimento por intermédio dessa palavra de Deus, desse estudo bíblico. Mateus 6,6 está escrito: entra no teu quarto, o teu pai que te vê em secreto te ouvirá e te recompensará. Mais uma vez, há poder na oração, no clamor e na intercessão e na súplica. Quem foge do secreto enfraquece no público. Qual a profundidade da solitude? Queridos irmãos e irmãs, quanto mais profunda a comunhão com Deus, mais profunda será a sua transformação. A solitude nos leva do superficial ao essencial. Em Salmos 42, versículo 7 está escrito: um abismo chama outro abismo. Deus leva profundamente aqueles que aceitam descer no silêncio. Lembra da mulher do vaso de alabastro? Ela desceu aos pés de Jesus, quebrando os vasos de alabastro, enxugando com o cabelo e derramando as suas lágrimas. Uma mulher pecadora, e Jesus diz: os seus pecados são perdoados. Mulher, eu te digo, vai, a tua fé te salvou. E por onde este evangelho for pregado, a atitude dessa mulher será anunciada. A solitude do apóstolo João na ilha em Patmos. Queridos irmãos e irmãs, João, já idoso, ele foi isolado pelos homens, mas visitado pelo céu. Na ilha de Patmos, em solidão, a perseguição, ele recebeu a maior revelação do Cristo glorificado. Apocalipse 1, verso 9 e 10. Eu, João, estava na ilha chamada Pátio, achei-me em espírito, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Quando o mundo nos isola, ou quando homens ou mulheres te isolam, ou seja, quando o mundo nos isola, por fidelidade, Deus nos visita com revelação. A solitude de Pedro na prisão. Queridos irmãos e irmãs, Pedro estava preso, acorrentado e vigiado, mas não abandonado. Enquanto a igreja orava, o céu agia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 6 ao 7, está escrito: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e as cadeias caíram das mãos de Pedro, e o anjo tirou Pedro da prisão pelo poder da oração da igreja, que se fazia constantemente. Persevere na oração, não desiste, continue orando por sua família, por sua vida. Deus está no controle, Deus está contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo, eu estou contigo. As prisões que os homens fecham não podem resistir à visitação da glória e da presença do Deus soberano e todo-poderoso. O Espírito Santo, queridos irmãos, está conosco todos os dias. A solitude nunca é abandono, pois o Espírito Santo habita em nós e nós somos o templo do Espírito Santo. Mateus 28, verso 20 está escrito: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nunca estamos sós quando o Espírito Santo habita em nós. Portanto, você que está passando
momento de solidão, momento de solitude, o Espírito Santo habita em você, mulher de Deus, homem de Deus. Ore, converse com Ele, tenha um diálogo com o Espírito Santo, convida o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você, e essa paz que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os vossos pensamentos, e Ele te tocará com o toque da sua presença, com o fogo do teu espírito, de dentro para fora. A solitude e a presença de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, na solitude, Cristo se revela como a companhia eterna, consolo fiel e Senhor absoluto. João 14, verso 18, está escrito: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. É uma promessa escatológica e profética que Jesus disse que ia para o Pai, mas ele vai voltar para buscar a sua igreja, os seus filhos amados. A solitude com Cristo não nos isola do mundo, nos prepara para transformar. Então Cristo nos buscará ao arrebatamento e nos levará à eternidade, aonde Ele preparou a morada. João 14:1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede no meu Pai, crede também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu vou para o meu Pai, e eu voltarei, e quando voltar vos buscarei, e vos levarei, e onde eu estiver, vós estareis comigo eternamente. Quando a trombeta soar, dada a ordem, a voz de arcanjo, Cristo vem, com milhares e milhares de anjos, e estaremos para todos sempre na vida eterna. Queridos irmãos, conclusão: a solitude que gera intimidade com Deus. A solitude, na perspectiva bíblica, não é o abandono, mas o convite divino. Deus separa os seus servos e a sua serva não para feri-los, mas para revelar-se a eles. Foi na solitude que Cristo venceu tentações, Elias foi restaurado, Jó foi refinado, Enoque andou com Deus, João recebeu revelações eternas, escatológicas e proféticas, e Pedro experimentou o livramento e um milagre sobrenatural. A solitude silencia o mundo para que a voz de Deus governe a alma. Quem aprende a estar a sós com Deus, jamais estará vazio diante dos homens. Quando a multidão vai, Cristo permanece. Quando a multidão se afasta, Cristo permanece. Quando a multidão te isola, o Espírito Santo está conosco todos os dias. Todos os dias, a todo tempo, até a consumação do século. Até mesmo Jonas, na barriga do peixe, na solitude, orou. E Deus ouviu a oração de Jonas, e o peixe o lançou para fora pela ordem de Deus, e ele foi pregar em Nínive, e mais de 120.000 almas. Até o rei se converteu e se arrependeu dos seus pecados, e foram alcançados pelo poder da pregação. Arrependei-vos, arrependei-vos de vossos pecados, pois Nínive será destruída. Arrependei-vos dos vossos pecados, o reino dos céus é chegado até vocês, e a ira e o juízo de Deus vem sobre toda essa terra, e vem sem demora.
Portanto, convertei-vos dos maus caminhos e arrependei-vos. A solitude não nos afasta das pessoas, ela nos aproxima do propósito de Deus. Deus revela seus mistérios no secreto antes de manifestá-los em público. Toda intimidade verdadeira com Deus nasce quando aprendemos a estar a sós com Ele. E para finalizar, meus irmãos e irmãs, Daniel foi jogado na cova dos leões e os inimigos acharam que Daniel morreria. Mas Cristo estava presente com Daniel e fechou a boca dos leões. Ananias, Misael e Azarias, teve o nome trocado por Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados na fornalha aquecida 7 vezes mais. E naquela solidão, na solitude, o quarto homem da fornalha, Cristo, esteve com eles, e o mesmo Cristo deu livramento para Daniel, deu livramento para esses homens, e eles saíram da fornalha intactos para louvor, honra e glória do Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário aí. Deus está contigo. Eu quero orar por você. Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Deus, visita todos os corações e mentes que estão vivendo solitude, até mesmo pessoas que estão ansiosas. Ó Deus, se porventura alguém estiver ouvindo esta oração, estiver até mesmo com uma pressão psicológica, vivendo uma crise emocional, existencial, Senhor, que a tua paz, que excede todo entendimento, possa visitar pelo poder do nome de Jesus. Que o seu Espírito Santo possa abençoar, que o seu Espírito Santo possa conduzi-los a intimidades profundas contigo, Pai. Contudo, para que o teu nome seja glorificado. Dê vigor, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.